Ei, gente, boa tarde. Estamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade, a nossa padroeira. Um abraço para você, minha amiga dona de casa, companheira de todas as tardes aqui pela TV Horizonte. Muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho. Obrigado pelo senhor também aí está conosco sempre, né? Tudo de bom, paz e alegria. Hoje, dia 13 de fevereiro, é comemorado o Dia Internacional, Dia Mundial do Rádio. Esse meio de comunicação tão querido que faz parte do cotidiano de todo brasileiro. Mas você sabe qual a história do rádio? A jornalista Nair Prata, especialista em rádio, conta pra gente. O rádio desempenha um papel fundamental no cenário brasileiro, exercendo influência em várias esferas da sociedade. É um meio de comunicação de massa acessível e amplamente utilizado, alcançando áreas remotas e permitindo a transmissão de informações em tempo real. Além disso, o rádio é um grande promotor da cultura e da música brasileira, ajudando a divulgar novos talentos e gêneros musicais. O rádio também desempenha um papel importante na educação, especialmente em áreas rurais e para populações com pouco acesso a escolas e universidades. Além disso, também contribui significativamente para a formação da opinião pública, com programas de debates, entrevistas e comentários sobre questões políticas, econômicas e sociais. O rádio também é uma ferramenta importante para a integração social, oferecendo um espaço para que as comunidades marginalizadas expressem suas necessidades e as suas preocupações. Além disso, nós podemos lembrar que o rádio é uma fonte de entretenimento, oferecendo uma ampla gama de programas, incluindo música, humor, esportes, programas de auditório. A interação ao vivo entre os apresentadores e os ouvintes, isso cria uma sensação de proximidade com a comunidade. O rádio também é um instrumento de mobilização, sendo amplamente utilizado para campanhas de mobilização em saúde, segurança, educação e outros vários temas aí de interesse público. Pois é, aliás, o rádio, quando foi criado no Brasil, né, ele se pensou muito no rádio, num país de extensão continental, que o rádio seria muito usado para a educação, né? Roquete Pinto pensou nisso quando pensou no rádio, ele era um educador também. E para falar do futuro, o coordenador do curso de jornalismo da PUC Minas, que é o radialista, jornalista Getúlio Nuremberg, fala sobre o futuro do rádio hoje. Aqui no Brasil, o rádio tem mais de 100 anos e continua vivo, apesar das mudanças tecnológicas que aconteceram ao longo do século XX e também muito rapidamente nesse século XXI. Eu quero mandar um grande abraço a todos os profissionais que fazem o rádio acontecer. Jornalistas, radialistas, e tudo indica que o futuro do rádio está aí, né? É o meio que melhor se adapta a essas mudanças. O que a gente pode verificar hoje é que em vez de uma mídia eliminar a outra, elas se complementam, né? Hoje você pode ver os estúdios de uma emissora de rádio com os apresentadores nos microfones, também transmitido pelo YouTube. Então, hoje você também tem rádio com a imagem. A maior prova disso é o podcast. O podcast é o rádio ampliado, né? Uma herança de uma das características principais do rádio, que é a linguagem oral, a sensorialidade, o imediatismo, a instantaneidade. O podcast é essa experiência de áudio que você pode levar para qualquer lugar. Durante um trajeto de ônibus, durante um deslocamento de carro, né, no trânsito. Então durante esse tempo, você pode ouvir o seu podcast preferido nas plataformas de streaming ou então baixar para o seu celular, baixar para a mídia que você quiser. Isto é nada mais do que uma característica do rádio adaptada aos nossos tempos, adaptada aos anos 2000, 2010, não é verdade? Então, isso mostra a força do áudio, que é invisível, que não ocupa lugar no espaço, mas que pode ser ouvido, apreciado em qualquer lugar. Pois é muito importante quando a gente fala do rádio e dizer que os primórdios do rádio estavam primeiros, inclusive, no sistema de telégrafo, né? O código Morse, né? Que é um serviço de rádio também, né? E que começou aí também a grande transformação das comunicações no mundo inteiro,
não é verdade? Mas agora nós vamos apreciar aqui, comemorando o Dia Mundial do Rádio, né, um vídeo, né, que foi preparado sobre a história do rádio no Brasil e na capital mineira. O rádio é um dos meios de comunicação mais importantes da história do Brasil, moldando a identidade cultural do país desde a década de 1920. Em Belo Horizonte, a sua força cresceu nos anos de 1930, revelando talentos e consolidando a música, o jornalismo e o humor como marcas da radiodifusão mineira. Nos anos dourados, 1930 a 1950, programas de auditório, radionovelas e grandes nomes como Ari Barroso e Roquete Pinto marcaram a época. Cantores como Carmen Miranda e Francisco Alves embalaram gerações, enquanto rádios como a Inconfidência, aqui em Belo Horizonte, ajudaram a divulgar a música brasileira, incluindo o Clube da Esquina nos anos de 1970. Fundada em 1950, a Rádio América tornou-se um marco em Belo Horizonte, promovendo a evangelização, a cultura e o jornalismo. Profissionais como Luiz de Barros e Arcir Antão consolidaram o rádio jornalístico na capital e em outras emissoras. Mesmo com o avanço da televisão e da internet, o rádio se reinventou com o digital e os podcasts, mantendo-se próximo do coração do Brasil, informando, entretendo e dando voz ao povo. Pois é, o rádio em Belo Horizonte, né, ele começou nos anos 30. A verdade, quando a Revolução de 30, né, que nós tivemos com a ascensão de Getúlio Vargas e etc., né, nós já tínhamos um transmissor de rádio que funcionou na estação de trens da Rede Mineira Aviação. E esse transmissor de rádio levava para o Rio de Janeiro e outras plagas, né, as informações de como estavam as forças de segurança naquela época, né, no embate aqui na Revolução de 30, em Belo Horizonte. Então dizia assim, a Rádio Mineira já informou, a Rádio Mineira já está informando, já mandou e etc. tal. E depois que a Revolução passou, aquela rádio que funcionava lá na estação da Rede Mineira Aviação se tornou uma emissora de rádio. E inicialmente, né, com muitos colaboradores, etc. e tal, ela se instalou no que seria, hoje foi a Câmara Municipal, hoje é o Museu da Moda, ali na Avenida Augusto de Lima com Rua da Bahia. A rádio se instalou ali num porãozinho, ali numa portinha que tem. A portinha está lá até hoje. E aí, depois, a rádio foi dirigida pelo Josafá Florencio, que era diretor da Rede Mineira Aviação, e começou a cuidar da rádio. Depois a rádio se profissionalizou mais. E é interessante que os meninos que trabalhavam ali, que ficavam colaborando, foram colocados para fora. Agora vai ser mais profissional, você sai, arranja outro lugar e tal. E um daqueles garotos tinha um pai com uma situação melhor, e esse garoto, então, resolveu fundar uma rádio no fundo da casa dele, na Rua da Bahia, lá em cima na Rua da Bahia, perto do Minas, que se tornou a Rádio Guarani. Né? Aí, o pai do menino era um cara que tinha um poderoso, tinha um dinheiro e tal. Falei, não, aí o serviço de Correios e Telégrafo naquela época tomava conta das rádios, etc., e que dava licença para as rádios funcionarem. Eu falei assim, não, conversou com ele, não, deixa, faz a rádio, põe a rádio no ar e tal. Aí a rádio entrou no ar oficialmente, a Rádio Guarani, em 1936, quando também, em outubro, quando também entrou no ar a rádio oficial do governo, que foi a Rádio Confidência, né? A Rádio Itatiaia veio em 1952 e a Rádio Jornal de Minas, hoje Rádio América, entrou no ar em 1955, né? O fundador dela foi Milton Lopes Cury. Mais tarde, o controle da rádio passou para a Arquidiocese de Belo Horizonte, isso na década de 60, lá 68, 69, por aí, 70, a rádio passou para a Arquidiocese de Belo Horizonte. É um pouco da história do rádio de Belo Horizonte. Vamos cantar aquela musiquinha? Vai tudo bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, bem, bem. Com pílulas de Lúcen. Sabe aquela dorzinha urinária, aquela sensação de queimação e ardor? Pílulas de Lúcen são antissépticas das veias urinárias e vocês encontram em todas as farmácias e drogarias. Daqui a pouco eu vou falar aqui com Paulo Lazarito, que também é do rádio, né, começou no rádio e vem aqui conversar conosco, inclusive, sobre a importância do rádio para a música, né? Porque o Paulinho foi sempre ligado à música em Minas Gerais e no Brasil inteiro. Daqui a pouquinho.
Voltamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade. Vou cantar aquela musiquinha. Se a criança acordou, dorme, dorme menina, tudo calmo ficou, mamãe tem. Auricedina. Auricedina é um analgésico antisséptico de uso local para adultos e crianças. Todo mundo sabe, dor de ouvido, auricedina. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Pois é, olha aqui. Eu cantei essa música aqui. Se a criança acordou, dorme, dorme menina. É uma publicidade do rádio, né? Essa música foi criada pelo compositor, radialista, jornalista, grande figura, Antônio Maria, que fez muitas músicas bonitas, a música popular brasileira. Fez Ninguém Me Ama, Ninguém Me Quer, essa música é dele, né? Mas ele fez essa propaganda, né? Essa música de propaganda na época da Auricedina, que tem mais de 80 anos a música, o produto, né? Então, tem 80 anos que você ouve. Se a criança acordou, dorme, dorme menina, né? E para falar sobre a produção musical no rádio, hoje estamos aqui com Paulo Nazarito, que colaborou com diversas emissoras de rádio, desenvolvendo projetos artísticos e promocionais. Começou como todo mundo começa no rádio, por baixo, foi chegando, foi se revelando e depois se tornou um grande programador de rádio também, não é isso, Paulinho? É isso aí, Tia Boa Cia. tarde. Boa tarde, Tia Cia. Eu comecei, né, perto do senhor, tive o prazer, a grata satisfação de poder aprender junto com o senhor na mesma casa onde tudo começou para mim, né, na Rede Itatiaia, na Rádio Cultura. E foi por lá que eu comecei a trabalhar por baixo, né, buscando cafezinho, né, correndo com xícara sem derramar para levar café para o chefe. E assim nossa vida começou. Pois é, e nós tivemos uma figura extraordinária que a gente sempre tem que reverenciar. Nós tivemos muitas figuras do rádio em Minas Gerais. Eu vou lembrar aqui Hamilton Macedo, Pedro Luiz Rodrigues, né, foi uma grande figura, Milton Sanna, né, foram pessoas que ajudaram a pensar o rádio, a fazer programação ao vivo e etc e tal. E nós tivemos uma época que o rádio era todo ao vivo com orquestra, cantores regionais, novelas. O rádio tinha, todo mundo, olha, uma emissora de rádio tinha 300 pessoas trabalhando diariamente, não é verdade? Depois o rádio foi encontrando o seu caminho quando a televisão ficou mais forte e levou para a televisão tudo aquilo que era ao vivo no rádio, né? Então, nós fizemos também um rádio musical, né? E hoje as rádios musicais ainda existem, né? Mas a fórmula da música mudou muito, né, Paulinho? A música mudou, né, Tia Cia? O rádio tem muito mais velocidade, a música também. Em função de mercado, né, e as coisas todas o desenvolvimento tecnológico, né, a internet fez com que o rádio e a música, né, fosse para o rádio hoje até numa versão mais curta, né, e isso, ao meu ver, atrapalha um pouco a conexão, né, entre a música e o rádio. Por que isso, né? Porque o tempo de música hoje tem que ser menor, né, para se adaptar ao tamanho do veículo de comunicação, o tamanho do rádio. E muitas das vezes, o que eu sempre penso e digo para as pessoas que eu convivo, é que, às vezes, as pessoas gostam de ver aquela música tocando no rádio, né? Mas, às vezes, o rádio não gosta muito daquele tipo de música, né? Porque o rádio tem eu falo que o rádio é a aferição mais egoísta, né? Porque para tocar no rádio, para a música se adaptar ao veículo, o rádio, ela precisa de muitas características que, às vezes, as pessoas não têm. É verdade. Antes, né, o rádio tinha que naturalmente... Você tinha as gravadoras, né? As gravadoras, cada uma tinha os seus contratados, né? Sim. Tinha Odeon, Philips, CBS, etc., Copacabana, Continental, que eram as principais da época, né? E tinha aquelas menorzinhas, como nós tivemos Continental, Copacabana. Eu falei Continental, Chantecler. Copacabana. Aí vinha Chantecler, depois tinha a CID, né? CID. A CID.
Nós tivemos algumas outras, né, que eram mais selos, né? É. Eles tinham um estúdiozinho para fazer gravação, mas não tinha fábrica. A fábrica, era sempre era das maiores, grandes, né? As grandes que tinham as fábricas, né? De LPs e etc. Tal. Antes, primeiro foi os 78 rotações e tal. Então, realmente, nós tivemos houve uma fase muito importante, porque o homem do rádio, ele, quando chegava um LP de algum cantor, ele tinha, né, a sensibilidade de ouvir faixas e dizer, essa aqui. Essa e, faixa. e normalmente a faixa era a faixa que era o sucesso. Não? Isso. Depois as gravadoras começaram a indicar, toca a música tal, nós vamos trabalhar a música tal e etc. tal. Mas você tinha liberdade de tocar outras canções, né? Agora, hoje eu fico vendo o rádio musical, que você ouve o rádio musical, parece que nós estamos vivendo a época de 80, de 70, porque as músicas não mudaram muito não, né? A música estrangeira, sim, mudou muito. E a música sertaneja, que virou o chamado sertanejo universitário, sim, né? Isso. Né? Mas aí, quando você quer ouvir uma música de mais qualidade, você passa a ouvir a música daquela época, né? Porque falam que, né, as pessoas dizem que a música perdeu muita qualidade, mas eu vejo que é muito da produção, né? Antes tinha as gravadoras que cuidavam do trabalho do artista, então tinha o departamento de marketing, tinha o departamento artístico, e eles orientavam, né? Tinha os maestros que trabalhavam com, né? Caetano Veloso tinha um maestro que trabalhava com ele. Rogério Duprá, Rogério Duprá, que foi um grande maestro, ele trabalhou com o Rogério. Foi a época do movimento da Tropicália, né? Tropicália, é uma coisa fantástica, maravilhoso. Então, as gravadoras trabalhavam todas dentro desse formato. Então, o artista, o trabalho, o produto, né, que eles falavam, né, o produto artístico chegava com mais qualidade, mais adaptado à verdade, ao que se ouvia nas ruas. Então, isso facilitava bastante o trabalho do rádio, né? Porque a música chegava, tinha os divulgadores. Hoje acabou a figura do divulgador, acabou-se a figura das gravadoras e hoje tem um streaming, né? Tem o streaming. E para facilitar, né, para as produtoras, né? Que hoje quem cuida dos artistas geralmente são produtores, que também já existiam antes, os empresários artísticos, eles que cuidam. Então, para facilitar a vida deles, eles não têm condição, né, de colocar a mesma impulsão que tinha uma gravadora, que ela tinha representante em cada capital, sempre tinha um divulgador. Então, hoje, quando veio só a figura do empresário, o dinheiro para fazer esse investimento, né, na divulgação é mais curto. É verdade. Né? Então, aí eles procuram fazer o que é mais fácil. Né? O mais fácil sempre é trabalhar com uma música só, né? E ele vai cuidar daquilo, faz um videoclipe, né? Que também as pessoas falam, não existe videoclipe. Sim, mas o videoclipe sai, a música hoje ela sai com videoclipe para o YouTube, a música que vai para o streaming, agora, antes a gente usava o compacto, agora é o single. É verdade. Né? Então fica mais difícil. Ou seja, o rádio foi se adaptando. Né? O rádio foi adaptando com o tempo, né? Com as tecnologias. Ô Paulinho, eu quero agradecer a sua presença aqui, né? E te convidar, depois você volta aqui para a gente continuar conversando. Falou? Sim. Foi uma alegria recebê-lo aqui. Uma grande satisfação para mim. Olha, se você perdeu algum detalhe do programa de hoje, pode conferir na programação completa na rede social TV Horizonte Oficial. Agora você fica com Rede Notícias. E um dos destaques de hoje é o protesto que moradores do bairro Castelo contra moradias populares. E mais, governo de Minas apresenta novas viaturas da Polícia Militar. É daqui a pouquinho. Até já.